basicamente assim. E aí a relação de prazer é essa dinâmica. É como um carro. Tem carro que é uma Ferrari. É um acelerador sensível demais. O cara que tem um acelerador sensível demais vai ser o cara que vai ejacular muito antes do que ele gostaria. O cara tá lá ficando com a menina e eu tô nervoso, e aí ele tá ali e não recebeu um estímulo suficiente pra perceber e sustentar a ereção. Pô, ele se desligou, ele ficou desatento e a ereção caiu. Qual o significado que ele dá pra aquela perda de ereção que ele tem? Pariu, ferrou e não vai dar mais certo, e aí ele fica ansioso, ele fica nervoso e ele não tem novamente uma ereção. Tendo muitos homens que chegam pra mim com essa queixa de disfunção erétil, homens jovens, e eu sempre pergunto, tá, mas me diz... O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Eu acho que é muito mais nesse sentido, assim, relações humanas. Quanto mais eu estudo sexualidade, mais eu entendo e descubro que somos muito mais semelhantes do que distintos. Em que sentido? No sentido de que, por exemplo, existem coisas que se acredita como mulher... Homem é mais rápido mesmo. Mulher demora mais. Mentira, isso não existe. A gente tava até falando em off, né? Exatamente, a gente tava conversando. Existe Mas por que isso? Tá, vou explicar isso. Se vocês prestarem atenção nisso aqui, vai resolver muito problema sexual teu. O nosso desejo, ele funciona como... Nossa, você fala das mulheres. Seres humanos. Tá. Porque cérebro, eu vou falar agora do comportamento de cérebro, de neurociência. O nosso cérebro, ele tem... O nosso desejo, ele funciona por duas vias. Uma via que a gente chama de via excitatória e uma outra via chamada de via inibitória. Uhum. Isso envolve nomes complicados lá do teu cérebro. As vias inibitórias são vias que vão sair via do córtex pré-frontal, as vias excitatórias ali do... Eu esqueci o nome agora. Mas tudo está envolvido no cérebro. Essas vias excitatórias e inibitórias funcionam como os aceleradores e os freios de um carro. Isso não é uma metáfora, é de fato como funciona. Então, quando a gente está falando em desejo sexual, quando você se dá numa situação, o teu cérebro, ele fica o tempo inteiro buscando coisas que ele possa interpretar como excitatório. Então, tudo aquilo que você vê, ouve, que você imagina, ou até que você sente, se o teu cérebro interpretar aquilo como um estímulo, você vai ligar o teu desejo. Só que, ao mesmo tempo, existe uma outra via que funciona simultaneamente, que é a tua via do teu freio. E o teu freio, ele vai estar procurando tudo que ofereça risco, ameaça ou que pareça uma má ideia. Isso aqui não é tão bom. Esses sistemas funcionam simultaneamente na hora que você está no sexo. Então, nós somos basicamente uma engrenagem entre sistemas excitatórios e inibitórios. Se eu tenho um acelerador sensível demais, a minha resposta sexual vai ser mais rápida. Se eu tenho freios muito sensíveis, isso quer dizer que eu sou muito bom em predizer coisas que inibem a minha resposta sexual. E aí um dado que muitas pessoas com queixa de baixa libido, elas acham que o problema dela é falta de excitação. E elas começam a querer colocar coisas. Eu vou colocar um toy, eu vou colocar uma lingerie, eu vou colocar uma posição, eu vou fazer um fetiche, eu vou fazer coisas, eu vou acelerar. Quando na realidade, pessoas com queixa de baixa libido, o problema dela é freio sensível demais. O que as pessoas, na maioria dos casos, têm é um freio muito pesado. Pesado no sentido de responder muito fácil aquilo que represente uma ameaça, um risco ou que não pareça tão bom. Então, quando você entende essa dinâmica desses mecanismos... Pode dar exemplo de alguns freios assim? Por exemplo, você tá ali com a menina e você tá ficando e você abraçou a mulher e eu acho que meu pau não vai subir. Meu Deus do céu, ó a má ideia. Acho que não vai ficar duro. Os homens têm muito essa relação com o que dá errado. Eu não vou ficar com tesão, acho que eu não vou conseguir. Isso são os pensamentos, muitos pensamentos catastróficos antecipatórios. A ideia de, será que ela vai gostar? Putz, mas e se essa mulher engravidar? E se minha camisinha estiver furada? Essa ideia do risco. Isso aqui, se alguém me pegar aqui, isso inibe na hora o desejo. Se eu estiver transando com alguém, sei lá, um menino jovem tá ali pegando a menina na sala da casa dos pais. E aí o quarto da menina, o pai da menina ou a mãe tá lá no quarto e fez um barulho. Você não percebe que o tesão acaba na hora? Você tá no carro se pegando, passou um policial. É o teu sistema inibitório agindo. Então as pessoas tendem a ter muito mais esse freio muito sensível do que de fato tá atento. Então o freio, ele tá muito associado a desfechos negativos em sexualidade. Mas a gente não atenta para o que nos impele. A gente quer acelerar. Eu quero botar coisas, eu quero fazer, eu acho que é fazer. E o quanto é sobre... Tem alguns freios que são bons, né? Sim, é um sistema... Tudo, o teu cérebro, ele não faz nada para te sabotar. Nós somos, e aí eu digo, homens e mulheres. Nós dois temos esse mesmo sistema funcionando. Sim, ele quer que você sobreviva e reproduza, né? Pra
soltar os seus genes por aí, basicamente, assim. E aí a relação de prazer é essa dinâmica. É como um carro. Tem carro que é uma Ferrari. É um acelerador sensível demais. O cara que tem um acelerador sensível demais vai ser o cara que vai ejacular muito antes do que ele gostaria. Então, o seu ponto é que, na verdade, os freios, eles são um fator muito mais determinante ali nesse quesito sexual do que... Perfeito. Porque as pessoas não atentam a isso. Os freios, eles estão muito mais relacionados a desfechos negativos em sexualidade do que, de fato, acelerador. O freio, ele pesa mais do que os aceleradores. Em certo grau. Porque cortou. E aí... é também a forma como a gente simboliza isso, o significado que eu atribuo. O cara tá lá ficando com a menina e eu tô nervoso, e aí ele tá ali e não recebeu um estímulo suficiente para perceber e sustentar a ereção. Pô, ele se desligou, ele ficou desatento e a ereção caiu. Qual o significado que ele dá para aquela perda de ereção que ele tem? Ferrou e não vai dar mais certo, e aí ele fica ansioso, ele fica nervoso e ele não tem novamente uma ereção. Eu atendo muitos homens que chegam para mim com essa queixa de disfunção erétil, homens jovens, e eu sempre pergunto, tá, mas me diz uma coisa, se você tivesse parado ali, teve a perda de ereção, se você tivesse parado ali, respirado, se acalmado, conversado um pouco, você acha que dali assim um tempo você teria retomado a ereção? Não, com certeza, sim, teria. Então por que não ficou? Por que não continuou? Não porque eu perdi a ereção e ela vai me julgar mal, e ela vai pensar mal de mim, eu fiquei mal. Então, você pode dar as condições para que o teu corpo responda. Existe muito um equívoco que repetimos tanto o mito de que o homem tem duas cabeças. Os homens, eles separam muito a questão da ereção do próprio autocontrole. Os homens acham que são controlados pela glande do pênis. Eles acham que estou de pau duro, então devo estar com tesão. Se eu estou de pau mole, então porque eu não quero transar. É muito uma percepção de desejo mediado pela ereção. Se estou de pau duro, estou sentindo prazer e aí eu me excito. Sendo que a via é o contrário. O homem tem que ter a percepção. O que me dá prazer? Eu, visualmente, percebo no ambiente o que me estimula e a partir da percepção do nível de estímulo daquilo, eu percebo se aquilo pode vir a me trazer ereção ou não. A partir dos significados atribuídos. Eu tenho muitos homens que eu atendo que se cobra porque eu beijei a menina e eu não tive uma ereção. Tá, mas o beijo tem por essa finalidade? Será que você não precisava de um estímulo a mais? É ter esse conhecimento, qual é a percepção de estímulo que eu preciso para que eu tenha uma ereção. E assim eu me excite e consiga responder sexualmente. Mas muitos acham que é um negócio que vem do nada. Então, entrando nesse mérito aí... Pausa rápido.